Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, a gente vai transformar o animal corvo em um personagem. E antes de eu te mostrar como que foi fazer essa transformação, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e de se inscrever se você caiu de paraquedas nesse vídeo, que isso ajuda demais, galera. Agora sim, vamos lá pro Photoshop que eu quero mostrar tudinho. E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop para a gente fazer o nosso personagem corvo. E foi muito doido fazer esse personagem. Eu comecei fazendo grayscale, como já tá virando de costume aqui. Antigamente eu começava fazendo pinturas usando cores. Sempre fui de fazer assim, né, esse processo de pintura começando com cores, mas de uns tempos pra cá eu tô gostando bastante de começar com grayscale e não foi diferente com essa peça. Grayscale, pra você aí que tá se perguntando o que é, nada mais é do que você começar usando escalas de cinza, pintar usando só preto e branco e depois colocar cor. É um processo até que bem comum de ser feito, só não é fácil mesmo. Na verdade eu acho bem difícil colocar cor em grayscale, mas eu tô gostando bastante de fazer isso porque eu consigo ter um controle maior sobre outras coisas que é importante, né? Como por exemplo os valores, que é sempre muito difícil de mexer direito. E também podendo dar uma olhada maior em shapes, porque shapes são muito importantes e com cores na brincadeira ali acaba dificultando bastante. E para transformar o nosso corvo em um personagem, eu comecei a olhar bastante sobre fotos de corvo. E curiosamente, esse é um dos personagens que eu acho que mais influencia outros personagens por aí, né? Tanto que tem aquela máscara clássica de Plague Doctor, né? Aqueles doutor de peste negra que a gente vê em filmes. E eu acho que muitos dos personagens que utilizam dessa máscara tem muito da influência do corvo. Porque eu acho que não é por acaso que esses personagens usam todo preto, usam mais penas, porque é muito parecido, né, com o corvo. E com esse personagem eu meio que caí nessa real, né, porque quando eu tava fazendo eu usei muito dessas convenções que são usadas nesses personagens para construir esse personagem que a gente tá fazendo hoje. Eu só não coloquei a máscara mesmo, ficaria bem legal agora parando para pensar se ele tivesse com essa máscara, mas eu acabei que não coloquei, eu deixei o rosto dele em evidência, porque eu também queria colocar o olho amarelo. Eu achei muito legal que os corvos têm esses olhos amarelos, dão um contraste muito grande com o corpo preto deles, né? Completamente preto e só o olho ali que é amarelo chama bastante atenção e dá até um certo medinho pra falar a verdade. Mas uma das coisas nessa arte que foi a mais difícil, que eu vou começar a fazer lá pra frente, eu não vou começar a fazer agora, foi o cenário. O cenário deu um trabalho danado, galera. Cenários normalmente são mesmo a parte mais difícil e a parte mais confusa na hora de fazer uma arte, né? Porque, por exemplo, nessa arte que a gente tá fazendo do corvo, o intuito era fazer o concept desse personagem, transformar o conceito do corvo em um personagem. E o cenário acaba aqui sendo só um agregado ali, uma parte que a gente vai pensar só depois que a gente concluir o personagem. E isso acaba de vez em quando sendo um grande problema, e foi nessa arte, especialmente porque depois o meu PC ele crashou, ele explodiu, e quando eu voltei, né, quando eu abri ele de novo, o cenário tava todo antigo, né, não tava com os detalhes que eu tinha colocado depois, e aí eu tive que entrar numa gravação que eu fiz, porque eu tava gravando, né, todo o processo de pintura, tirar um print na tela e pintar em cima do print. Foi a coisa mais bizarra, mas tá tudo gravado aí. Lá pro finalzinho vocês vão perceber que foi bem bizarro esse processo de pintura de cenário. E isso que é a graça da gente desenhar, né? Toda a arte é completamente diferente.
Esse daqui, o personagem em si já foi muito difícil, porque eu acabei usando algumas coisas que é pouco convencional de eu mesmo usar nos meus personagens, como por exemplo que ele tem pernas muito finas, ou então que ele tá com pernas muito separadas, né? Uma perna tá muito na frente e a outra tá muito atrás. Isso faz meio que obrigatoriamente que a perspectiva que eu esteja desenhando, né, pelas pernas estarem tão separadas, seja um pouco diferente, porque todo esse espaço entre uma perna e a outra é curto, e isso significa que a perspectiva que a gente está usando é uma perspectiva mais forçada, já que tem grande espaço entre uma perna e a outra, e isso começou a ser uma grande dificuldade, porque eu não estava querendo mexer muito com perspectiva, fazer um cenário que ele tenha que responder a esse tipo de coisa, eu só tava querendo desenhar esse conceito e tchau. Mas acabou que o cenário ele demandou mais tempo ali, demandou mais cérebro meu, e isso acontece de vez em quando, né? Às vezes a gente tá querendo fazer uma coisa, mas é a outra coisa ali que não tem nada a ver, tipo, o cenário não tem nada a ver com o personagem nessa arte em específico, mas acabou que, né, não tinha como correr disso, e eu acabei tendo que me esforçar bastante para fazer algo que no final das contas não era nem para ter tomado 10 minutos sequer do meu dia, mas tomou, sei lá, uma horinha por aí, né? Foi algo bem complicadinho, para ser bem sincero, mas foi bem legal. O processo de construir esse personagem fez com que eu repensasse um pouco sobre o que a gente coloca no nosso personagem, né? Como a gente remete a um personagem que, tipo, tem a referência em um animal. Esse não é o primeiro animal que eu transformo em um personagem. Na verdade, tem outro vídeo no canal que eu transformei um tigre em um personagem, e lá eu tava começando a explorar um pouco, e aqui eu comecei a explorar ainda mais esses conceitos, né? Como a gente faz para fazer um corvo virar de fato um personagem? Quais elementos do corvo eu vou conseguir traduzir para o nosso personagem? E nesse eu pensei mais sobre isso. O que o corvo tem que eu posso colocar nesse personagem? O corvo tem penas, será que eu consigo utilizar dessas penas? Será que eu consigo utilizar das cores, da textura? Como que eu jogo, sabe, todas essas informações para o nosso personagem? E aqui eu consegui traduzir um pouco melhor disso. Eu consegui traduzir alguns dos shapes, alguns dos materiais, meio que as penas se tornaram esse felpudinho que ele tem no corpo, né? As cores dos olhos meio que foram traduzidas para os olhos do personagem, até o trejeito eu pensei um pouco mais. O corvo ele tem esse jeito mais retraído, de certa forma um pouco esquisito, com esse olhar meio creepy, e aí eu tava querendo traduzir isso para esse personagem também, que eu achei que teve um pouco de acerto ali quando se trata da pose, do gestual, ele meio que com a mão chamando um outro corvo para fazer alusão até ao que ele representa, né? Já que ele representa um corvo, nada mais justo do que colocar um corvo também ali na cena. Então foi muito bacana poder explorar essas coisinhas que os corvos têm no nosso personagem que é inspirado em um corvo. E o resultado final desse nosso personagem, que foi caótico de fazer, ficou assim. E bom, pessoal, esse é o nosso personagem corvo. Foi muito complicado de fazer essa arte, galera. Foi feita aos trancos e barrancos, mas eu consegui no final chegar neste resultadinho que vocês estão vendo aí. E se você gostou, já deixa seu joinha e entra no nosso Discord, que o link vai estar aqui na descrição. A gente conversa bastante por lá. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!